Se você acha que o Ganso seria incrível, meu amigo, com certeza você vai gostar do Oscar, porque o estilo de jogo é muito similar. É um jogador que corre uma faixa de campo menor, mas é um jogador mais leve do que o Ganso, porém a mesma capacidade de criação e qualidade técnica, com uma diferencial. O Oscar ele é mais meio atacante do que o Ganso. O Ganso é muito mais armador. O Oscar, além de armar o jogo, ele chega para finalizar e faz gols. É um jogador que tem uma fase mais aguda do que o Ganso em termos de a parte ofensiva do time. O que permite, por exemplo, o Zubeldia pensar: se eu tenho o Lucas, se eu tenho o Oscar e eu posso botar um atacante, eu ainda tenho condição de, mesmo sem jogar com pontas, eu tenho condição de fazer um tripé no meio de campo, como ele sempre pediu, e botar Pablo Maia, Alisson e Thiago Mendes. Em algum momento a gente pode ter isso. Em algum momento a gente pode ter Luiz Gustavo, Thiago Mendes e Alisson, para dar aquela mobilidade para o meio de campo que a gente precisa. Com alas apoiadores, você não depende tanto dos pontas. A gente sempre fala muito de ponta, porque taticamente, tecnicamente, a gente se ressente de ter laterais muito ruins. Então, com laterais muito ruins, a gente não consegue ter essa perspectiva de profundidade. Se você tem laterais com perspectiva de profundidade, você não necessariamente você precisa ter pontas que afundem o tempo todo no flanco do campo. Você pode ter, por exemplo, o Lucas que faça flanco e centro. Você pode ter essa alternância e ter as tabelas com ultrapassagens colaterais. Isso é uma questão de esquema tático, tipologia de formatação do time, mas o Zubeldia ganharia variação tática, que é o principal. Porque não adianta se querer jogar só do mesmo jeito. Para cada adversário, você tem que ter flexibilidade. Tem que ter flexibilidade de ser mais agressivo quando você precisar atacar mais. Você tem que ter flexibilidade de você poder ter mais construção na hora que você tiver com adversários mais fechados. E você tem que ter capacidade de ter mais velocidade e arranque quando você tiver adversários que vão te agredir também. Essa é a riqueza de times que têm plantéis enormes. Por exemplo, o Botafogo tem muitos jogadores de qualidade no plantel. Quando você tem condição de fazer variação de jogo para suportar pressão, construir, criar pressão, gerar posse de bola e poder jogar de várias alternativas. O Zubeldia vai ser o cara certo para isso? Ele vai conseguir montar? Ele vai ter sucesso? Ele vai ser competente o suficiente? E só o tempo vai dizer, nenhum de nós é capaz de aferir se ele tiver realmente essas peças na mão. O que eu posso dizer para vocês é, em condições normais, se o São Paulo lograr êxito para essas contratações com esses jogadores, uma coisa eu digo para vocês, os 11 iniciais do São Paulo formarão um time competitivo. Sem sombra de dúvida, e eu não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Porque a gente vai ter condição de ter um banco com a chegada desses jogadores e vai ter condição de ter um time titular. O segredo do negócio, que eu vejo muita gente questionando sobre a questão de idade, e é pertinente, não de uma forma doentia, como as pessoas colocam, o cara chegou a 30 anos, parece que o jogador está morto. O cara fez 30 anos, muitas vezes ele está no auge físico dele. Isso não quer dizer absolutamente nada sobre os jogadores. Isso é colocar numa bacia e fazer comentários pejorativos que, para mim, é uma leviandade e uma falta de, até um certo recalque de querer sempre dizer que o jogador bateu 31 anos, 32 anos e já é inútil. Nenhum jogador do São Paulo que foi campeão, por exemplo, em 2005, aí você vai falar, mas está muito distante. O Lucas mesmo, ele tem 32 anos e ele talvez seja o jogador que fisicamente tem o maior esplendor físico da equipe. Facilmente. É muito visível isso. Isso vai muito do jogador, de como o jogador se cuida, de como ele se prepara, da forma como ele trabalha no dia a dia. E os jogadores que o São Paulo está pensando em trazer com a mescla de velocidade e principalmente qualidade, o que falta no time do São Paulo também é qualidade técnica. Não adianta você ter pujança de controle de bola, posse de bola, trabalho, circulação, se você não tem o jogador que faz a diferença quando tem a bola no pé. O Arrascaeta do Flamengo é rápido, ele é veloz, ele é um jogador extremamente dinâmico no campo? Não, mas ele é um cara que quando a bola está no pé dele, ele faz a diferença. Mas para cobrir o dele, eles têm outros jogadores que fazem essa mobilidade, eles dão essa dinâmica para a partida. Mesma coisa o São Paulo pode ter se tiver esses jogadores. E no banco de reserva você vai ter qualidade para poder colocar quando você precisar mudar uma característica, mudar a tipologia de uma partida. Como, por exemplo, jogadores de meio de campo e pontas, por exemplo, desde que você tenha um jogador como o Oscar que possa fazer uma distribuição e lançamento para esses caras, mudando até a concepção de jogo. Por isso, jogadores que têm polivalência, jogadores que conseguem jogar em muitas posições. O pessimismo do torcedor do São Paulo hoje, ele é notório. E ele não é só culpa do São Paulino. O São Paulino não está errado em ter pessimismo. Mas o São Paulino erra quando ele deixa de sonhar e acreditar e ter esperança. O futebol é assim. A gente precisa ter essas nuances e esses nortes.
com jogadores de qualidade, com jogadores identificados e com um trabalho decente, a gente tem condição de poder almejar algumas coisas.